Você já parou para refletir sobre o poder da sua mente? Tudo o que você experimenta na sua vida hoje, suas emoções, seus desafios, suas vitórias, tem origem na forma como você pensa. A ciência já comprovou que nossos pensamentos e sentimentos geram uma vibração que influencia nossa realidade. Mas, além disso, nossa mente age como um filtro que interpreta o mundo ao nosso redor. Duas pessoas podem passar pelo mesmo evento e ter experiências completamente diferentes. Isso acontece porque não é o mundo externo que define nossa realidade, mas sim a forma como percebemos e reagimos a ele. Se você vive com medo e insegurança, sua mente só irá enxergar ameaças. Se você cultiva gratidão e confiança, sua realidade começará a refletir oportunidades e crescimento. O que está dentro de você define o que acontece fora. Se você quer mudar sua vida, precisa primeiro mudar sua mente. O primeiro passo para transformar sua realidade é tomar consciência do que você pensa e sente todos os dias. Pare e pergunte a si mesmo: como estou me sentindo agora? Meus pensamentos estão focados no que eu quero ou no que eu temo? Eu estou agindo com base em confiança ou em medo? A resposta para essas perguntas determinará os resultados que você terá na sua vida. Se sua mente está cheia de negatividade, insegurança e dúvida, sua realidade será um reflexo disso. Mas se sua mente estiver focada no crescimento, na gratidão e no propósito, sua realidade também começará a mudar. A mudança não começa no mundo externo, mas dentro de você. E agora vem a pergunta mais importante: o que você está alimentando na sua mente? Você já parou para pensar como certas emoções parecem nos dominar completamente? O medo, a culpa, a insegurança, e são sentimentos que, muitas vezes, nos paralisam e nos fazem acreditar que não somos bons o suficiente. Mas a verdade é que essas emoções não são a realidade, e elas são apenas criações da nossa mente. O medo, por exemplo, é um dos sentimentos mais poderosos que existem. Ele pode nos proteger de situações perigosas, mas também pode nos prender a uma vida limitada, sem crescimento. Pense nisso. Quantas oportunidades você já deixou passar por medo? Quantas vezes você já se sentiu incapaz de tentar algo novo porque sua mente criou um cenário catastrófico que nem sequer aconteceu? A culpa também age da mesma forma. Ela faz você acreditar que precisa se punir por erros do passado, como se carregá-los fosse mudar alguma coisa. Mas a culpa não reescreve a história, e ela apenas impede que você siga em frente. Agora, pergunte-se: esse medo que eu sinto tem uma base real ou é só uma projeção da minha mente? Eu realmente sou essa pessoa que minha culpa diz que eu sou? O que aconteceria se eu escolhesse me libertar desses sentimentos? Muitas vezes, não percebemos que carregamos ilusões dentro de nós. O medo de fracassar. A culpa por não ser perfeito. A insegurança sobre o que os outros vão pensar. Mas tudo isso são apenas histórias que sua mente conta para você. E você tem o poder de mudar essa história. Quando você escolhe questionar esses sentimentos, em vez de apenas aceitá-los como verdades absolutas, você descobre que eles não têm tanto poder quanto pareciam ter. O medo diminui quando você encara. A culpa desaparece quando você se perdoa. A insegurança some quando você confia mais em si mesmo. A mente pode criar prisões, mas também pode ser sua maior aliada na libertação. E a pergunta que fica é: você quer continuar preso ao que sua mente criou ou prefere assumir o controle da sua realidade? O medo parece real, mas, na maioria das vezes, ele não passa de uma criação da sua mente. Pense nisso: quantas vezes você já ficou ansioso por algo que nem aconteceu? Você criou cenários, pensou nas piores possibilidades, sofreu por antecipação e, no final, nada do que você imaginou aconteceu da forma como temia. Isso acontece porque o medo não é uma verdade absoluta. Ele é apenas uma resposta emocional baseada em experiências passadas, crenças limitantes e histórias que sua mente conta para te proteger. Claro, o medo tem sua função. Se não tivéssemos medo, poderíamos correr riscos reais, como atravessar uma rua sem olhar ou nos expor a situações perigosas sem cautela. Mas, na maioria das vezes, o medo não está te protegendo, e ele está te aprisionando. O medo te impede de crescer. Quantas vezes você já quis começar um novo projeto, mas desistiu porque pensou: e se der errado? Quantas oportunidades você já perdeu por medo do que os outros iam pensar? Quantas vezes você deixou de viver algo incrível porque sua mente disse que não era o momento certo? O medo faz você se esconder, adiar, se conformar. Mas sabe qual é a verdade? A única forma de vencer o medo é agir apesar dele.
Se você esperar até não sentir medo para fazer algo, você nunca vai sair do lugar. Porque o medo só diminui depois que você enfrenta aquilo que te assusta. Pense nas coisas que você já superou na vida. No começo, parecia impossível, não é? Mas, depois de passar por aquilo, você percebeu que o monstro não era tão grande quanto parecia. O medo só cresce quando você alimenta ele. Quanto mais atenção você dá ao medo, mais ele te controla. Quanto mais você resiste ao medo, mais ele cresce. Então, qual é a solução? Aceite que o medo existe, mas não deixe que ele controle sua vida. Diga a si mesmo: sim, eu tenho medo, mas isso não significa que eu não posso agir. Eu posso sentir medo e, ainda assim, dar um passo à frente. Meu medo não define quem eu sou e minhas ações sim. A diferença entre quem vive a vida dos sonhos e quem se sente preso sempre no mesmo lugar não é a ausência de medo, mas a coragem de seguir em frente apesar dele. Se você aprender a não acreditar em tudo que sua mente diz quando sente medo, você vai perceber que é mais forte do que imagina. O medo não é apenas uma emoção passageira e ele molda a sua realidade. Se você constantemente vibra no medo, sua mente e seu corpo entram em um estado de alerta contínuo. Isso afeta sua postura, suas decisões e até as situações que você atrai para a sua vida. Pense em alguém que tem medo de falhar. Essa pessoa hesita antes de agir, sempre duvida de si mesma e se prepara para o pior. O que acontece? Ela acaba falhando, porque seu medo fez com que ela agisse de maneira insegura, reduzindo suas chances de sucesso. O medo funciona como um ímã e quando você foca nele, acaba reforçando situações que alimentam ainda mais essa emoção. Nosso cérebro possui um sistema chamado Sistema de Ativação Reticular, SAR. Esse sistema é responsável por filtrar tudo o que percebemos no nosso dia a dia. Ele prioriza aquilo em que colocamos mais atenção. Se você vive em estado de medo e ansiedade, seu cérebro entende que isso é importante e passa a enxergar mais motivos para continuar sentindo medo. Se você tem medo da rejeição, seu cérebro vai destacar todas as situações onde você foi ignorado, excluído ou mal compreendido. Se você tem medo da escassez financeira, vai focar em todas as dificuldades econômicas ao seu redor. Se você tem medo de doenças, qualquer sintoma leve pode parecer um grande problema. Ou seja, o que você escolhe alimentar na sua mente, cresce na sua vida. O medo não surge do nada. Ele está profundamente conectado à maneira como você se enxerga e ao nível de confiança que você tem em si mesmo. Pessoas confiantes não são aquelas que nunca sentem medo, mas aquelas que sabem que podem lidar com qualquer situação, independente do que aconteça. Agora, pense nisso: se você não confia em si mesmo, como pode confiar no mundo ao seu redor? Se você não confia em si mesmo, sua mente cria cenários onde tudo pode dar errado. E, como já vimos antes, o cérebro busca validar essa percepção, fazendo com que o medo aumente ainda mais. Você se sente travado, sem coragem para arriscar, e acaba reforçando essa ideia de que eu não é capaz. Esse ciclo se repete, tornando-se um padrão difícil de quebrar. Quanto mais você alimenta a insegurança, mais sua mente encontra provas de que o medo é real. Mas, na verdade, é a sua própria desconfiança que o mantém preso.